E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar sobre livre-arbítrio. O que significa, primeiramente, a palavra livre-arbítrio? Significa você tomar decisões na sua vida sem a influência de terceiros, sem a influência de qualquer outra coisa à sua volta. Mas como que isso é possível? É o que significa a palavra, livre-arbítrio. É você tomar decisões de livre e espontânea vontade, sem a influência de ninguém, entendeu? Isso que é livre-arbítrio. Agora, a grande questão é, nós hoje em dia temos essa liberdade de decidir coisas na nossa vida sem a influência do mal, sem a influência de nada que queira nos impedir. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer determinadas coisas sem alguma influência. Eu tenho uma resposta para você. Hoje em dia não existe mais livre-arbítrio, nem para os cristãos, nem para quem não são cristãos. E a grande verdade é que um dia existiu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio existiu lá no Jardim do Éden, quando existia apenas Adão e Eva. O livre-arbítrio existia somente no Jardim do Éden, por quê? Porque o homem lá no Jardim do Éden, ele não era influenciado pelo mal. O homem não era influenciado, a carne do homem não era inclinada para o mal. E por que então que o homem e a mulher perderam o livre-arbítrio? Por causa do pecado. Hoje em dia não existe mais livre-arbítrio, porque quando o homem pecou, no dia da queda do homem e da mulher, a qual Deus castigou cada um dos envolvidos ali, e o homem saiu do Jardim do Éden, Deus se afastou do homem, o pecado passou a reinar no mundo e consequentemente a morte também. Então, na conduta do homem foi incluído o pecado. Agora a carne do homem, ela é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. O próprio Deus, lá em Gênesis, vai dizer que a vontade do homem era sempre e somente para o mal, para o que era ruim, para o que era pecado, para o que era o contrário à vontade de Deus. Tanto que em Gênesis 6 vai contar o relato da destruição da humanidade, falando lá sobre a história de Noé, onde toda a humanidade foi extirpada da terra, foi tirada da terra e sobreviveu somente Noé e a sua família. Então, por que que hoje não existe mais o livre-arbítrio? Por causa do pecado. Hoje você é influenciado, hoje a sua carne é influenciada a fazer o mal, a pecar contra Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso muito bem, que existe uma luta entre a carne e o espírito, onde o espírito é inclinado para Deus, porque ele quer voltar para Deus, e a carne ela é inclinada para o pecado, para a raiz do pecado. Porque quando Adão e Eva comem do fruto, o que eles estão querendo dizer? Não, eu quero comer esse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente falou que eu seria igual a Deus, que eu adquiriria conhecimento por conta própria. Eu não precisaria mais do conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Eu passaria a conhecer o bem e o mal, seria semelhante a Deus, seria igual a Deus. Este foi o engano da serpente, que quis transmitir para o homem essa ideia. Então o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal e passam a andar sozinhos, sem Deus. Deus se afasta do homem. Agora eles precisavam viver em comunidade, encher a terra, povoar a terra e adquirir conhecimento por conta própria. Tanto que o homem precisou trabalhar, a mulher passou a sofrer dores de partos. E
essa influência do mal, essa influência do pecado, ela tirou o livre-arbítrio do homem. Hoje você não é mais capaz de tomar decisões na sua vida sem a influência do mal. Ah, Paulo, mas fui eu quem decidi fazer determinada coisa hoje. Sim, porém isso não se chama livre-arbítrio. Isso se chama livre agência. Você perdeu o livre-arbítrio de tomar decisões na sua vida para o bem sem influência. Mas existe a livre agência da sua vida. Você gerencia a sua vida. Você toma decisões na sua vida a qual você é responsável por ela. Mas essas decisões, elas não são livres de um árbitro, livre de uma influência, livre de terceiros, entendeu? Então, na minha visão que eu tenho da Bíblia, na minha visão que eu tenho sobre Deus, na minha visão que eu tenho sobre o homem, sobre a mulher, sobre o livre-arbítrio, a gente não tem mais livre-arbítrio. Isso não é eu que falo, isso é a Bíblia quem diz, isso são pessoas mais intelectuais que eu, pregadores históricos, pregadores que já morreu, pregadores muito estudados, muito experimentados na igreja, na obra de Deus, quem fala essas coisas. Eu sou apenas aqui uma faísquinha desta chama que é a palavra de Deus, que é os pregadores da palavra de Deus. E eu quero aqui transmitir isso para você hoje, que o livre-arbítrio ele não existe. Não existe nem para os crentes e nem para os não crentes. Então o que eu devo fazer? Se sujeitar à vontade de Deus. Como não existe livre-arbítrio, você não pode, então, escolher o bem. O bem quem traz a você é Deus. Será se você consegue entender isso? Você não consegue se decidir por Deus sozinho. Foi por isso que o Espírito Santo ele vem sobre a terra para te convencer. Olha aí onde que está a influência. O Espírito Santo ele vem a este mundo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Leia João 14, 15, 16. Você vai ver falar muito sobre isso, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a influência do Espírito Santo para te trazer para o bem, para te trazer para Cristo, para te trazer para a vida eterna. E se você um dia receber este chamado do Evangelho, esse chamado do Espírito Santo para conhecer a Cristo, para conhecer o Evangelho, como você será bem-aventurado. E a minha oração para você nesse dia de hoje, e a minha petição a Deus por você nesse dia de hoje, é que você receba o Espírito Santo, é que você seja influenciado pelo Espírito Santo, e que você receba esta vida que o Senhor tem para você através do Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais poderosa que existe no mundo. O Evangelho não vai te dar um livre-arbítrio. O Evangelho ele vai te dar um rumo diferente para a sua vida. O seu destino já está escrito, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Seu destino é o inferno. Mas se você ouvir a mensagem do Evangelho, se você receber Cristo na sua vida e se arrepender dos seus pecados, aí haverá uma mudança de rota na sua vida. O seu destino não será mais caminhar para a eternidade do inferno, mas sim será caminhar em direção a Cristo. E é isso que eu desejo para você, que você tenha um encontro com Cristo, que você enxergue a Cristo esperando por você na eternidade. Se você abrir os seus olhos espirituais para Cristo, o seu coração para Cristo, a palavra de Deus vai dizer para você lá em Isaías: olhai para mim vós todos termos da terra e sereis salvos. Então olhe para Cristo, creia em Cristo Jesus, que um dia veio a este mundo, viveu como homem aqui nessa terra, foi levado para a cruz,
para te justificar dos seus pecados. Ele morre naquela cruz, derrama o sangue dele naquela cruz como pagamento pelos seus pecados. E como prova que o Pai recebeu o sacrifício de Jesus, o seu único filho, o Pai então o ressuscita dos mortos. Jesus Cristo volta dos mortos, ele ressuscita. E então Jesus ele vive mais 40 dias aqui nesta terra e anuncia para os seus discípulos: olhe, vão por todos os lugares, vão por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Essa é a mensagem do evangelho. E depois Jesus volta para os céus, se assenta à direita do Pai e vive estar reinando para todo sempre. Então, meus amados, creiam nesta mensagem, creiam no poder do evangelho, creiam em Jesus, porque este será um meio para você ser salvo. É Jesus quem vai te salvar, não é você que vai se salvar, porque Jesus ele pagou um preço na cruz por você. Então, deposita a sua fé, a sua confiança nele, porque você por si só, você nunca irá alcançar a salvação. Você é um pecador, você está condenado para o inferno. Então não existe esse negócio de livre-arbítrio, onde você toma a decisão de ser salvo ou não. Você tem que pedir isso para Deus, porque é Deus quem pode te salvar. É Deus quem vai entrar na sua vida e vai mudar a sua vida, vai transformar você em uma nova criatura. Então esse negócio de livre-arbítrio é muito interessante, é muito importante a gente estudar, a gente meditar nisso, porque isso nos leva a confiar mais em Deus, a depositar a nossa confiança em Deus, a dedicar a nossa vida a Deus, porque é Ele quem tem o melhor para nós. Amém? Fiquem com Deus, que esse vídeo possa edificar a sua vida no dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, seus comentários, que Deus abençoe sua vida.